E aí, alunos e alunas do nosso curso de Informática Básica aqui do canal PH Informática. Vamos iniciar a nossa aula 3 aqui do nosso curso intitulado Informática para Todos. Mas antes disso, roda a vinheta! Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional e outros softwares, ou melhor, tipos de softwares no seu computador que existem, tá bom? Nós vamos classificar cada um deles e detalhar para vocês nessa aula 3 do curso de informática, ok? Se você perdeu algum vídeo do nosso curso, já tivemos duas aulas, foi a primeira aula que foi sensacional e a nossa segunda aula que também foi. É tudo um seguindo o outro, uma aula segue a outra. Então é importante que você veja todas as aulas que estão aí na descrição ou aparecendo para você no card. Então bora lá ver qual que é o conteúdo que nós vamos aprender hoje nessa aula. O primeiro conteúdo são os tipos de software, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução aos sistemas operacionais, daí a gente vai falar sobre os files, no caso os arquivos, e vamos falar também sobre as funções do sistema operacional, os programas utilitários do sistema operacional, os termos básicos utilizados para softwares e sistemas operacionais, tipos de sistemas operacionais, sistemas proprietários e sistemas livres. É tudo isso que a gente vai falar aqui nessa videoaula. Então pode ser que ela seja dividida em duas partes. Vamos ver aí como é que vai ser o prosseguimento dessa aula 3. Mas eu sei que vocês vão assistir todas as nossas aulas porque vocês são alunos essenciais para esse curso andar e prosseguir como tem prosseguido. Tipos de software. Geralmente, nós temos, dentre os softwares, dois. Eles são divididos em dois grupos. Nós temos o software do sistema e nós temos o software de aplicativo. O software do sistema é o sistema operacional e o software de aplicativo são os programas utilitários ou outros programas que são instalados dentro de um sistema operacional, para que ele seja rodado no seu computador, ok? Um jogo, para você instalar ele, você precisa de um software de aplicativo, né? No caso, um software de um programa ou algo do tipo, um software para instalação daquele jogo. Mas sem o sistema operacional, para que você possa fazer um intermédio entre a instalação desse software e o sistema operacional, você não consegue fazer isso. Então, os dois têm um papel muito importante, sem um, o outro não funciona. No caso, o mais importante aqui é o sistema operacional. Ainda falando sobre tipos de software, a gente vai falar agora sobre o software do sistema, o SO. Agora a gente vai definir qual que é o software do sistema que você utiliza aí no seu computador. O software do sistema, ele é o principal programa ou software de um computador. Sem ele, você não consegue fazer nada, seu computador fica totalmente inútil. Então, ele permite, né, o software do sistema, que o usuário interaja com o computador e as partes que ele tem. Ele gerencia todas essas partes. A gente vai falar isso mais para frente. Nós temos três imagens aqui no slide. A primeira é a do Windows, que é o sistema operacional mais utilizado aqui no Brasil. A segunda é o Linux, que também é bastante utilizado, mas é de graça, esse sistema operacional. E o terceiro é o sistema operacional Mac, que é da Apple. O software do sistema, ele também é chamado de sistema operacional. Ele é responsável por operar os demais periféricos ou componentes que sejam conectados ao seu computador. Uma placa de vídeo, uma placa de rede, estando conectado, quem opera, quem faz o controle, gerenciamento daquela peça, daquele componente, é o sistema operacional. Exemplos de software de sistema, no caso, sistemas operacionais. A Microsoft desenvolveu o Windows, que é o sistema operacional que a gente utiliza mais aqui no Brasil, como eu disse para vocês. Depois a gente tem o Linux, o Mac, o Solaris e o Android, que é uma versão de sistema operacional para smartphones ou para celulares. Software de aplicativo. O software de aplicativo, ele permite que você realize várias funções ou tarefas específicas nele dentro de um sistema operacional. Mas será que nós temos poucos programas ou softwares de aplicativos que podem ser instalados em um sistema operacional ou em um computador? Absolutamente não, porque nós temos diversos programas ou softwares, no caso, de aplicativo que têm interfaces diretas
com o usuário e que deixam o usuário interagir e fazer diversas funções no seu computador. Agora, exemplos de software de aplicativo. Nós temos o Microsoft Word, o Microsoft Excel, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o AutoCAD, temos também o Adobe Photoshop e o GIMP. Então, aqui tem algumas imagens dele, o Google Chrome aqui, a logo do Google Chrome. Daí, aqui ao lado do Google Chrome, da logo dele, temos a logo do Word, tá? Do Microsoft Word. Aqui abaixo, a logo do Excel, Microsoft Excel, do Photoshop, do Mozilla Firefox, aqui é o GIMP e o AutoCAD. Então, são alguns programas que são utilizados no computador. Eu preparei uma lista hierárquica do sistema computacional para vocês entenderem tudo como funciona. Em primeiro lugar, nós temos o hardware, em azul bem claro lá embaixo. Depois nós temos o sistema operacional, daí vem o software de aplicativo e, enfim, vem o usuário. Então, para vocês entenderam? Primeiro hardware, que é o importante, né? Tem uma aula que eu falo só sobre hardware, que se não me engano é a primeira aula, que eu explico tudinho como funciona o hardware do computador. Então, nós temos o hardware, depois o sistema operacional, depois o aplicativo e depois o usuário. O usuário sempre vai ter, né? Se não tiver usuário, não consegue utilizar o computador. Então, cada um tem um passo, ou melhor dizendo, cada um tem um papel importante nessa lista hierárquica do sistema computacional. O usuário, como eu falei para vocês, é chamado de peopleware, que está na segunda aula, que a gente falou só sobre isso, tá ok? Então, o sistema operacional ele faz um intermédio entre você, o usuário, e o computador. E ele executa algumas aplicações em milésimos de segundo, você nem percebe. Você simplesmente abre um programa e ele se abre automaticamente por meio de um sistema operacional. Algumas funções do SO, ou sistema operacional, são inicializar o hardware do computador, fornecer rotinas básicas para controle de dispositivo, fornecer gerência, escalamento e interação de tarefas, manter a integridade do sistema. Então, o sistema operacional ele é muito importante porque ele inicia o seu computador, o hardware do seu computador. Também ele te ajuda e te auxilia nas suas rotinas, nas suas tarefas básicas do dia a dia. Então, ele tem uma interação muito grande com o usuário. Agora vamos falar sobre os arquivos que você guarda aí no seu computador, as pastas, tudo que você guarda aí, vamos falar sobre isso. Como é que o sistema operacional gerencia essa parte no seu computador? Então, todo o sistema operacional ele tem um gerenciador no próprio sistema que guarda e gerencia os arquivos que você tem no computador. E isso é utilizado pelo sistema operacional para organizar, para controlar os arquivos do seu computador. Aquelas fotos, imagens, músicas, tudo é controlado pelo sistema operacional. Claro que você também organiza, faz algumas coisas manualmente, mas o sistema operacional faz isso por você, guardando aqueles arquivos no seu disco rígido. Um arquivo ele é uma coleção de dados gravados com um nome lógico chamado de file name. No caso, nome do arquivo. Lembrando aí para vocês, toda a informação, pessoal, que o seu computador grava, que ele armazena, todas são em formato ou estão em formato de arquivos. Mas em um computador, em um sistema operacional, nós temos muitos tipos de arquivos, incluindo arquivos de programas, arquivos de dados, textos, imagens e etc. A maneira do software, o sistema operacional, organizar esses arquivos é chamada de sistema de arquivos. Nós temos um software no Windows que se chama Windows Explorer. Ele guarda os seus arquivos, os programas, os dados, todos os seus arquivos são guardados ali e você pode estar gerenciando, ele gerencia e você pode estar gerenciando manualmente os seus arquivos, copiando, colando, editando, fazer suas edições ali no Windows Explorer. Mas a maioria, pessoal, dos sistemas operacionais, ele utiliza um sistema de arquivos hierárquico, em que os arquivos são organizados em diretórios sob a estrutura de uma árvore. Então, o início do sistema de diretório é chamado de diretório raiz. Então, todo computador, todo sistema operacional que está em um computador, ele tem um sistema de arquivos para guardar os arquivos. Até mesmo o próprio sistema operacional precisa de um HD, de um disco rígido, para guardar
os arquivos do sistema operacional. E os arquivos que você utiliza no dia a dia, você guarda em um sistema operacional no disco rígido. Ele só organiza os seus arquivos no sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele organiza os seus arquivos, os arquivos do sistema, de forma hierárquica. Nós temos aí como se fosse uma estrutura de uma árvore. Ele organiza em pastas principais, diretórios raízes, e em subpastas no sistema operacional. Agora, vale lembrar, pessoal, que todo computador, independente do seu tamanho, independente da complexidade, pode ser o PC da NASA, qualquer computador, se ele utiliza um sistema operacional, se ele tem um sistema operacional, ele executa as mesmas funções básicas, que é gerenciar arquivos nos seus diretórios e também gerenciar as aplicações e os programas instalados nele. Então, alunos, chegamos ao fim da parte 1 da nossa aula 3 do curso de Informática Básica. Lembrando que ainda temos a parte 2 deste mesmo vídeo, que vai ser lançado em breve aqui no nosso canal e que eu sei que você não vai perder. Desde já, se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, também se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo lançamento aqui do canal PH Informática. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que os seus amigos possam ver o mesmo. Até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Fui!